Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Alan, sou professor de Direito Constitucional aqui do Aprova Concursos para essa turma do INSS Analista. Tudo bem? Tá? O programa de você foi definido agora a banca, né? Semana foi definida a banca, semana passada, FUNRIO. Tá? Então nós vamos trabalhar em cima da FUNRIO, mas como ainda não saiu o edital, nós vamos ter que trabalhar com o edital anterior. O edital anterior, ele começava a partir do artigo 5º, Direitos e Garantias, tá? Então nós vamos fazer algumas aulas do artigo 5º, Direitos e Garantias. Tudo bem? Tranquilo? Nunca se esqueçam que vocês têm um banco de questões depois, na hora que avançar mais matérias, porque às vezes na primeira aula ainda é pouco, porque você não vai encontrar talvez questão específica sobre o assunto, porque ele fala do assunto genérico, por exemplo, direitos e garantias, tá? Mas mais algumas aulas, vai lá no banco de questões, não deixe de fazer umas questões, vamos ter simulados nos sites também. Além disso, no final, depois da prova, nós vamos fazer o comentário da prova, se tiver algum recurso para você, tamo junto depois da prova também, beleza? Tá? Então, vamos começar. O artigo 5º, ele fala dos direitos e garantias individuais. O artigo 5º fala dos direitos e garantias individuais. Podemos? Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país algumas inviolabilidades. 5 inviolabilidades, tá? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Vamos ali? Marcar isso? Olha só. Então diz que todos são iguais perante a lei. Esse é o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade. E aí ele diz, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país 5 inviolabilidades. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. 5 inviolabilidades. Pode vir uma pergunta mais básica sobre isso. São 5 inviolabilidades. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Primeira coisa, tá? Cuidado que ele fala da isonomia aqui. Ele fala aqui da igualdade. Mas, apesar dele dizer que todos são iguais, quando ele diz todos são iguais, estamos a tratar da chamada isonomia formal. Vamos marcar? Isonomia formal. A isonomia formal é que todos são iguais perante a lei. Pela isonomia formal, todos são iguais. Mas nós temos a chamada isonomia material. O que é a isonomia material, Alan? Pela isonomia material, você não vai tratar todo mundo de forma igual. Você vai tratar quem estiver na mesma situação igual. E quem estiver em situação diferente, diferente. Sistema de cotas. Exemplo típico, sistema de cotas. Você não vai tratar todo mundo de forma igual. O cotista vai disputar a vaga com outros cotistas. E outras pessoas vão disputar as outras vagas ali. Tudo bem? Tudo bem? Isonomia material? Uma outra questão importante é a ideia que a gente tem. Ele diz assim, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Se a prova vier verdadeiro ABCD, você tenta fazer por eliminação. A gente tenta fazer por eliminação. O texto diz estrangeiros residentes no país. Diz residentes no país. Mas o estrangeiro não residente, dependendo da prova, a gente está fazendo uma prova para analista, tá? Teoricamente, se vier o texto seco, o texto literal, ele diz estrangeiros residentes no país apenas. Vamos até grifar isso? Destacar isso? Residentes. O texto é claro em dizer os residentes. Mas, dependendo do contexto, outras bancas, vira e mexe, perguntam isso. Que o estrangeiro não residente também tem assegurado esses mesmos direitos. Então, toma cuidado. Tá? Estrangeiro residente, mas o estrangeiro não residente também vai ter assegurado esses mesmos direitos.
Beleza? Tranquilo? Então, avançamos. Olha só, o texto diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Já caiu em prova assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos de lei. Não. Nos termos de lei complementar. Não. Nos termos de medida provisória. Não. Homens e mulheres são iguais, mas a Constituição pode diferenciar. A Constituição pode diferenciar. Cuidado. Bem importante também o princípio da legalidade. Quinto inciso segundo. Diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Beleza? Olha só. Diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vocês vão aprender lá em administrativo, o artigo 37, tem também o princípio da legalidade. Mas o administrador público, ele só pode fazer o que a lei permite. O administrador público está vinculado à lei. Você, eu, as pessoas que estão aqui, tá? Nós temos 3 câmeras aqui, os 3 que estão aqui, mais eu, nós só somos obrigados a fazer se uma lei disser. Se a lei não disser, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíba. Às vezes nós somos obrigados a fazer alguma coisa. Você tem que usar o cinto de segurança, porque a lei diz. Você tem que deixar de ir além do limite de velocidade, porque a lei impõe um limite de velocidade. Mas se não tiver uma lei, você está liberado. Tá? Então nós somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Tudo bem? O administrador público já é diferente. Ele só pode fazer o que a lei permite. Tudo bem? Inciso 3º fala que é proibido a tortura, tratamento desumano ou degradante. Tratamento desumano ou degradante e também não pode ter a tortura. Todo mundo tem uma noção que a tortura não pode ser feita. O que é esse tratamento desumano ou degradante? Temos um exemplo aí, um julgado do Supremo, tá? Funrio não é muito de perguntar a jurisprudência do Supremo, não, né? Mas às vezes muda, a banca muda às vezes, tá? Que dizia o seguinte, a pessoa foi condenada, só que o hospital não dava o hospital do presídio não dava o tratamento adequado que a pessoa precisasse. Então ela solicitou que durante o dia ela ficasse sob tratamento. Então ela não ficaria no presídio. Qual o fundamento? Evitar um tratamento desumano ou degradante. Tudo bem? Bem importante, inciso 4º e inciso 5º. O inciso 4º fala que é livre a manifestação do pensamento e é vedado o anonimato. Primeira coisa, manifestação do pensamento ela é livre, ela não é absoluta. Cuidado, ela é livre. Às vezes eles dizem que ela é absoluta. Não temos na Constituição nenhum direito absoluto, gente. Todos os direitos da Constituição podem sofrer restrição. Todos os direitos da Constituição vão poder sofrer restrição. Tá certo? Tá? É livre. Beleza? Exemplo de liberdade dessa manifestação do pensamento. Essas passeatas aí, gente. Essas passeatas que tiveram aí. As pessoas pedindo não à corrupção, mais educação, mais saúde, né? E tudo mais. Que fosse barateado o litrão da cerveja, tudo mais. Cada um se manifestava sobre o que queria, o que quisesse. Tudo bem? É livre. Só que é vedado o anonimato. O cara vai dizer que é admitido o anonimato. Olha só. Vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato, gente? Porque se eu fiz uma manifestação que lhe ofendeu, você tem que ter o direito de saber quem fez essa ofensa, para pedir a correção, para pedir até uma indenização. Se for anônimo, não é admissível. E aí ele diz ainda o seguinte, tá? Que não
às vezes eles perguntam isso, se é admitido a chamada manifestação apócrifa. Manifestação apócrifa é uma manifestação sem assinatura. Essa não é admissível, tá? Não pode a manifestação apócrifa. Beleza? Muito bem. Eu me manifestei. Você se sentiu ofendido. Você vai pedir o direito de resposta. Direito de resposta é um direito de defesa. Foi ofendido por alguma coisa, por alguma manifestação, você tem o direito de pedir a reparação disto, tá? O direito de defesa, tá? Muito bem. Esse direito de defesa é proporcional ao agravo. É na mesma proporção, na mesma dimensão, tá? Foi no intervalo do Jornal Nacional, vai ser no intervalo do Jornal Nacional. Além disso, eu posso pedir uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Duas questões aqui. Pessoa jurídica pode pedir indenização por dano moral. Pessoa jurídica pode pedir indenização por dano moral. Segunda ideia, eu posso acumular essa indenização de dano material com dano moral, tá? Também já perguntaram, se você pediu o direito de resposta, você perdeu o direito à indenização. Também não, posso acumular os dois. Tranquilo? Muito bem. Olha só, qual é a diferença de consciência para crença? Consciência tem a ver com o pensamento ideológico, um pensamento político, um pensamento filosófico. O cara é comunista ou o cara é pacifista. A crença tem a ver com fé. E fala que é garantido o culto. Culto é diferente de fé. Culto é você exteriorizar a sua fé. Culto é você exteriorizar a sua fé. Pergunta. Duas, na verdade. Primeira, na liberdade que você tem de crença, está assegurado o direito de você não crer? Você tem o direito de ser ateu? Lógico que sim. O direito de você crer está embutido o direito de você não crer. Sim ou não? E eu posso criar a igreja do capeta? Posso. Desde que a igreja do capeta não fira a lei, porque a liberdade de culto é na forma da lei. Eu não posso, na igreja do capeta, ter sacrifício de virgens. Até porque o mercado anda meio escasso, não é verdade, gente? Vai ser difícil de achar. Ia ter que pegar criança e tudo mais. Então, cuidado aqui. Beleza? Beleza? Então tá. Ele ainda diz que é assegurado, então, culto na forma da lei, as suas liturgias. O que é isso, gente? Eu não posso chegar na TV e chutar a santa. Pode ser até um direito seu acreditar que aquilo é um objeto de barro e que não vale nada. Mas para determinada denominação religiosa, aquilo é um objeto sagrado e por isso precisa ser protegido. Beleza? Então tá. Avançamos. Olha só. Assistência religiosa, nos termos da lei, nas entidades civis e militares de internação coletiva. Estamos a falar de um hospital, de um presídio, de um quartel. É uma entidade civil e militar de internação coletiva. Ele vai colocar internação individual ou coletiva. Não, é coletiva. Opa. Ele vai dizer que é só civil ou só militar. Não, civil e militar. O que é isto? Você está hospitalizado na Santa Casa e você é evangélico. Ou você é católico e está hospitalizado na no hospital evangélico.
Você não é obrigado a seguir nenhum rito que tenha lá, nenhuma missa, nenhum culto. Você está no quartel, você tem a liberdade de seguir a sua fé. Dentro de uma razoabilidade, né, gente? Tá? Dentro de uma razoabilidade, tá? Mas você tem a liberdade de professar a sua fé. Beleza? Tranquilo? Tá. Olha só. Aí diz que você não vai ser privado, esse oitavo é bem importante, é o que eles chamam de escusa de consciência. O professor Zé Afonso da Silva chama de escusa de consciência. Ou objeção de consciência, ou imperativo de consciência, tá? Eu tenho uma crença, ou uma convicção. Por causa dessas crenças ou convicções, eu não posso ser privado de direitos por isso. Lembra que a gente viu agora há pouco, quinto inciso sexto? Quinto inciso sexto, inviolável, consciência e crença. Mas cuidado, você pode eventualmente ser privado, regra é que você não vai ser privado, salvo se você deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta. Exemplo disso, Alain, isso aqui está bem claro, né? Mais escuro. Uma obrigação legal a todos imposta, serviço militar, exemplo típico, e cumprir prestação alternativa. Então, veja só, você não vai ser privado porque você não cumpriu a obrigação legal. Você vai ser privado porque você não cumpriu a prestação alternativa. Vejam, o exército, você tem que servir o exército, mas você alega e comprova que você é pacifista. Então você não vai cumprir isto. Vão te dar uma prestação alternativa. E nessa prestação alternativa você também não cumpre. Você vai ser privado de direitos porque não cumpriu a prestação alternativa. Você não vai ser privado por não ter cumprido a obrigação legal. Legal isso? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Cuidado, a gente falou serviço militar, mas em 2010, outra banca, Carlos Chagas, perguntou o seguinte, tribunal do júri. Tribunal do júri é uma obrigação legal também a todos imposta. Toma cuidado. Votar também é outra obrigação legal a todos imposta. Porque o exemplo é tão bom do serviço militar que as pessoas só guardam essa situação. Beleza? Muito bem. Cuidado aqui, ó. Diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Esse livre, ele troca, tá, por absoluta, tá? Ela é livre. Então, é independentemente. O cara vai falar que é dependentemente. Independentemente. Não pode ter censura. Censura aqui é aquela censura que tinha na época do regime militar. Uma censura prévia. Alguém que sabe menos do que você vai ter que verificar se pode ou não, tá? Não é possível isso. Ele que vai autorizar, se aquilo não é contrário à moral, qualquer bobagem nesse sentido. Nós não podemos ter uma censura prévia. E também nós não podemos ter licença. É aqui que normalmente vêm as perguntas. Eles vêm dizendo que não vai poder ter censura, mas ele diz que vai poder ter licença. Não, nem censura, nem licença. Mas o que é essa licença? Seria assim, ó, alguém precisaria autorizar você a se manifestar. Se você não tivesse essa licença, você não poderia se manifestar. Não, você não precisa dessa licença. Você tem o direito de se manifestar. É óbvio que se você cometeu algum abuso, você vai ser responsabilizado por aquilo que você falou. Beleza? Cuidado.
Ó, é livre atividade artística, científica, de comunicação e intelectual. Por exemplo, novamente, essas manifestações aí do mês passado é a liberdade da atividade intelectual. Beleza? Tá? É científica, por exemplo, pesquisa de célula-tronco. Tá? Os caras estão mexendo ali no cérebro e tal, para pessoas paraplégicas conseguirem mexer. Olha que fantástico isso. Atividade científica. Tudo bem? Beleza? Olha só. Vamos ver o inciso 11º. Muito, muito, muito importante isso. Tá? Diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. O cara vai dizer que é violável. Tá? Se a prova for mais basiquinha. Outra coisa, quando diz casa, é a casa, é o terreno, é a garagem, mas pode ser o local de trabalho do cara. O local de trabalho é casa. Qualquer local é casa? Não. É um local não aberto ao público. É um local não aberto ao público. É um local não franqueado ao público. O julgado do Supremo dizia. Estamos a falar de um consultório ou de um escritório. Isso também é casa, tá? Local de trabalho não aberto ao público. Ué, mas como que não é aberto, Alan? Veja só, a pessoa pode atender com horário fechado, marcado. Então, se você chegar antes, eles podem não deixar você entrar. É fechado, tá? Todo local de trabalho é fechado? Não. Se o cara trabalha no Ponto Frio, nas Casas Bahia, é aberto. Qualquer pessoa entra e sai. Num escritório, num consultório, não tem essa mesma liberdade. Extensão do conceito de casa, hein? Toda hora cai isso. Toda hora cai isso. Quem pode permitir entrar na casa? Morador. Olha só. Morador é que vai deixar entrar na casa. Eles vão dizer na prova que o proprietário tem que autorizar. Não é o proprietário. Você pode alugar um imóvel, nem o proprietário pode querer entrar na sua casa. Só que temos 4 situações que mesmo que o morador não queira, vão poder entrar na sua casa. Cuidado aqui. Flagrante. Você está cometendo um crime. Desastre. O morro está caindo. A enchente está levando. Prestar socorro. Você passou mal, não tem como abrir a porta. Ou com ordem judicial. Determinação judicial. Determinação judicial é durante o dia. Durante o dia. As 3 primeiras hipóteses, de dia ou de noite. Flagrante, desastre, prestar socorro, de dia ou de noite. Ordem judicial, só durante o dia. Ordem judicial, só durante o dia. Tudo bem? Tranquilo? Tem uma jurisprudência do Supremo, é aquele negócio. A FUNRIO não é campeã nisso aí não, mas para desencargo, melhor, tem um tempinho, vamos tentar ver, tá? É o seguinte, queriam colocar uma escuta ambiental, grampear o ambiente do fulano, tá? Essa escuta ambiental era para ser colocado no escritório de um advogado. A gente viu que escritório de advogado é extensão do conceito de casa, tá? E ordem judicial é só durante o dia, tudo bem? Mas nesse caso, como é no escritório, durante o dia as pessoas estão lá. Então queriam colocar essa escuta num horário que não tivesse ninguém, tá? Escuta ambiental, porque escuta telefônica você consegue fazer no poste, tá? Você tinha que estar dentro do ambiente. Então a justiça autorizou que a escuta fosse colocada à noite. Então, excepcionalmente, há uma ordem judicial à noite. Mas aí é um caso específico.
uma escuta ambiental para um escritório de advocacia quando o advogado está sendo acusado de praticar crime. Tudo bem? Cuidado que é uma exceção. Outras bancas, ESAF, o UNB, perguntam direto isso aí. Carlos Chagas também. Beleza? Tá. 12º, olha só. Temos 4 inviolabilidades. Correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica. Esses 4 são invioláveis, por causa da intimidade da vida privada. O texto admite que você viole um deles. Telefone. Ele fala o último caso. Mas para violar o telefone, tem que estar preenchido, gente, 3 requisitos. Tem que ter uma ordem judicial. Veja, não é polícia. Polícia não pode. Tem que estar na lei. Lembra o Capitão Nascimento, que mandou interceptar lá a conversa? Tá? Não pode, não pode. Tem que ter ordem do juiz. Tem que ser na forma da lei. E tem que ser por uma investigação criminal ou instrução processual penal. E, Alan, agora complicou. Eu não sou formado em direito. Estou tendo as primeiras aulas de direito agora. Não estou entendendo isso aí. Tudo bem. Qual é a diferença de investigação criminal para instrução processual penal? Na investigação criminal, está na fase da polícia. É a polícia que está investigando. Então, é uma investigação criminal. Instrução processual penal, você já está numa segunda fase. É um processo criminal. É um processo criminal. Você já está na fase do juiz. Uma é a fase da polícia, investigação criminal. A outra, instrução processual penal. Importante saber que tem que ter os 3 requisitos, gente. Eles vão dizer 1 ou 2. Tem que ter ordem judicial, tem que ser na forma da lei e tem que ser por uma investigação criminal ou instrução processual penal. Beleza? 5º 13. Diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei impuser. Então, num primeiro momento, você pode trabalhar em qualquer atividade, mas pode ser que venha uma lei restringindo isto. Vejamos, a lei pode estabelecer uma restrição. Ó. Então, num primeiro momento, é livre. Você pode trabalhar em qualquer atividade, qualquer trabalho, mas a lei vai restringir isto. Veja só o exemplo. O professor Silvio Mota ele dá o exemplo do massagista. Massagista não é uma profissão regulamentada. Então, qualquer pessoa pode ser massagista. Em algumas cidades é uma profissão em franca expansão. Você vê no jornal, inclusive. Lá, vários estilos de massagem. Tá? Então, veja só, qualquer pessoa pode, porque não é regulamentada. Exemplo do professor Pedro Lenza. A OAB. Não basta você formar em direito. Você tem que fazer o exame da ordem para poder advogar. É livre atendida às qualificações da lei. Há uma lei que exige que você submeta o exame da ordem. Beleza? Muito bom. Olha só. Olha só. Informação. Então, primeira coisa é garantido o direito à informação. Nós vamos ver 2 momentos, além desse, acesso à informação. Mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. É assegurado o sigilo da fonte. Sempre é assegurado o sigilo da fonte? Não. Quando necessário ao exercício profissional. Explica isso. Olha só. Se você é um jornalista, você recebeu uma informação da sua fonte. Você não é obrigado a revelar a fonte, porque ela está protegida por causa do sigilo profissional. Mas sempre deve ser resguardado o sigilo? Não. Em alguns momentos você não deve resguardar. Só deve ser resguardado para... É pergunta antiga. Aliás, tem uma pergunta da ESAF de 2000, sei lá, 2001, e se tem uma pergunta da Carlos Chagas do ano passado. Sempre é resguardado o sigilo? Cuidado com palavrinhas. Sempre, nunca, só, somente. Cuidado aí, beleza? A primeira aula era isso, tá? Estourou meu tempo.
Daqui a pouco, ou num outro encontro, a gente volta falando do artigo 5º. Brigadão, bons estudos e beija muito. Valeu!